Fala pessoal, vamos fazer aqui mais um vídeo de Fibonacci, mais um exemplo, né? Aqui da combinação de tipos de projeções, retração interna e projeção alternada, que são as principais que eu uso. A gente pode estar fazendo também a extensão de preço, a gente vai dar uma olhada. E, enfim, juntar isso também, né, com algumas outras ferramentas que não têm a ver com Fibo, como pontos importantes, tá? Como médias, esse tipo de coisa, o candle, tá? A gente não vamos nos prender a uma coisa só. Eu acho que a análise ganha força quanto mais a gente está juntando informações de diferentes características. Vamos dar uma olhada. Então, galera, o gráfico de Natura, que a gente está aqui na tela, tá? Período de um dia, gráfico intraday aí 5 minutos. E vamos mostrar aí algumas relações, tá? Com o Fibo. Então, primeiro que eu quero mostrar para vocês é uma retração interna aqui. A gente tem esse impulso e tem uma correção, tá? Aqui a gente vai calcular uma retração interna, lembrando que um ponto legal da gente estar olhando é entre 50 e 61,8. Tá? De repente, dependendo aí da fase do mercado, 38,2, 78,6. Mas para a gente ter um número legal, 50 a 61, né? Para não ficar tão dependente das coisas. E eu vou combinar isso, essa retração interna desse movimento maior, com uma projeção alternada aqui dessa correção. Primeira correção, primeira perna de correção. A segunda, eu vou alternar essa segunda e vou projetar aqui a terceira. 100, 127% é um número interessante. Deu essa confluência, a gente começa a prestar atenção naquele ponto. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a retração interna. Pegar aqui a máxima do movimento. Vou jogá-la lá na mínima. Então, o que a gente encontra nesse ponto? Olha, esse valor, aonde o mercado virou, tá? Essa região aqui é entre aquela faixa de preço, 50, 61, ok? Agora, eu vou fazer a projeção alternada da subdivisão da corretiva. Aqui para mim é uma perna corretiva em 3 movimentos. Em 3, aqui, tá? Vamos fazer então a projeção alternada. Vou projetar lá em cima, para mim começa aqui, olha o movimento. Vamos ver os níveis. Vou tirar esses níveis menores. Projeção alternada para mim a partir de 100, 127, 161.8, 281. Enfim, não vamos precisar. Vamos aqui alterar a cor. Azul claro. E agora a gente tem, olha só. Aqui, ó. 100, tá? Então, olha só o que é a confluência de dois tipos de projeção. A projeção branca, né, que é a retração interna, no 61,8, tá? Nessa faixa aqui, 50 a 61. E a projeção alternada está dando 100% aqui, ó. Então, aqui é um ponto de confluência, tá? Foi exatamente onde virou. Ah, ele necessariamente bateu nesse ponto, vai ter que virar? Não, gente.
Inclusive, foi uma reversão muito difícil, né? Porque a gente faz uma barra bem forte. Quem está olhando só pelo gráfico, às vezes, né, pode ter um pouco de dificuldade, mas o fato é o seguinte: quem está vendo também no book, né, na leitura de fluxo, percebeu mais cedo que entrou compra naquele ponto. Então é interessante a gente ter esses pontos para a gente ficar alerta, né? Pô, aqui é um ponto provável, tá? A gente também, agora falando ainda mais graficamente, a gente tem uma faixa de preço interessante, que é essa aqui, olha. Vocês estão reparando que esse ponto onde eu botei amarelo foi um ponto de resistência que virou suporte? Olha, resistência, aí o mercado rompe, volta no teste, vira suporte, vai para cima e voltou lá, tá? Linha amarela. Então, a gente está juntando, agora só gráfico, sem fluxo, um ponto importante de suporte e resistência, mais uma confluência com projeções de Fibonacci. Então, é um ponto aí para a gente estar separando. Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo aqui no gráfico da Natura. O segundo exemplo, eu vou estar usando duas projeções alternadas, sendo que vai ser a projeção de segmentos de um grau maior, tá? E a segunda projeção vai ser de segmentos de um grau menor, ou seja, são segmentos ondas e subondas, tá? Então, aqui em amarelo, eu vou estar projetando, já deixei pronto, a projeção alternada desse segmento maior. Vamos marcar ele. Uma projeção alternada aqui, olha. Entre 100 e 127. 127 está aqui, ou seja, essa região, tá? Está 127. E vou estar agora projetando uma subonda. Uma projeção alternada, 127, tá? Essa aqui é o branquinho. Então, 127 desta projeção de grau menor e 127 dessa projeção de grau maior. Confluência nesse nível. Olha lá, 127 com 127 e 100 com 100 aqui também. Tá? São dois pontos de confluência. No primeiro ponto, a gente teve uma tentativa de queda e aí o mercado continuou subindo. No segundo, ele acabou obedecendo e iniciou uma correção. Como a gente vai saber, né, se é ou se não é? Isso aí são probabilidades, são pontos que a gente tem que ficar olhando. Acho que a grande diferença desse segundo ponto, aonde o mercado realmente ele fez uma correção maior, é que está em confluência com outro ponto que não tem a ver com Fibonacci, mas é um ponto importante, que era a máxima do dia. Olha lá, aqui, feita de manhã, máxima do dia. Então, estamos juntando confluências de Fibonacci com outros pontos importantes, assim como a gente fez aqui, né, com essa projeção. Primeiro caso, retração interna, com a projeção alternada, que deu 100%, aqui deu 61,8%, junto com esse nível, que era um ponto de força, um ponto de suporte. Tá? Então, aqui, confluência. Certo? E agora, a gente está fazendo
essa projeção alternada de grau maior. Tem esse nível, né? Vou botar uma bolinha. Tem esse nível. Tem esse nível. Com uma projeção de grau menor. Em confluência com um ponto de força importante, que era a máxima do dia. Tá? Então, juntando coisas do mês de pontos de vista diferentes, né? Tipos de ferramentas de análise diferentes. Vou mostrar para vocês mais uma terceira situação com Fibonacci aqui nesse gráfico. Vamos lá. Então, aqui é uma projeção de um fundo duplo que a Natura fez depois dessa queda toda. Ela fez um fundo duplo, ou o W, rompe o W, volta para testar. Vamos fazer agora a projeção que esse movimento pode alcançar. O que a gente tem aqui? A gente tem uma projeção de 100%, ok? Essa projeção de 100%, ela vai estar batendo também com esse nível de suporte. Ó, o mercado briga de manhã cedo, tá? Bem próximo. Briga de manhã cedo, antes de romper e cair. Foi lá testar. E a gente pode estar juntando isso também com uma expansão de preços, né? A expansão de preço, a gente vai estar pegando essa altura e projetando um Fibonacci para cima, pontos comuns, 100%, né? O mesmo tamanho, no caso, tá? A mesma espessura, 1,61, né? Vamos botar aqui, então, os fios. Então, já projetei, tá? A expansão de preço, que é um outro tipo de projeção. Lembrando, projeção alternada, retração interna, retração externa e expansão de preço. Ela está aqui. Então, foi essa altura. Eu projetei, vou botar aqui na cor, que tá, a Fibonacci está em branco, então a gente pegou essa altura, aqui de baixo até aqui em cima, e projetei para cima. 100% está aqui, tá? 200, porque ele avançou 200%, né? Ou seja, seria esse tamanho, 100%, mais 100%, 200. Ou seja, cada quadrado tem o mesmo tamanho, né? Os quadrados têm o mesmo tamanho. Essa que é a expansão de preço, é uma forma de projetar. Essa projeção está batendo com essa aqui, ó, confluência. Projeção alternada de 100% desse impulso. Após a corretiva, começa a subir e a gente vai marcar daqui, ó, tá? Mais uma confluência que aconteceu em Natura. Vamos marcar esse nível, certo? A gente vai juntar ao suportezinho que eu já mostrei, que foi a perda desse nível, dessa mínima. A gente vê que fez um trabalho aí importante durante o dia, tá? Esse ponto de força, né? Esse suporte, tá? Em confluência com essas duas projeções de fibra. Inclusive, esse nível aqui ficou importante, né? Como eu falei, durante o resto do dia. O rompimento dele, olha a força no rompimento, tá? Então, 3 exemplos usando Fibonacci no gráfico de Natura. A gente viu que foi bastante técnico.
Aí vem a pergunta, né, que eu acho que é mais importante. Poxa, depois a gente consegue ver tudo, né? Com calma, a gente consegue estar enxergando isso tudo. Na hora eu não consigo. Porque na hora a gente está muito ligado em operar, certo? A gente começa a querer só operar, só operar, só operar, e a gente analisa pouco. Então fica a sugestão. Rabisca no gráfico bastante, analisa bastante e opera só quando tiver realmente motivos importantes, como pontos de confluência, de fibo, pontos de força, tá? Deixar realmente para dar aquele tirinho certo, que é isso que faz a gente ganhar, tá bom? Então é isso, vamos analisar mais com calma e girar menos, tá? Então a gente viu aí fibo, projeções, tipos diferentes de projeções e confluências. Um abraço, se gostou, dá o like, vamos para a próxima.